Toda japonesada de São Paulo e a gente botou um fogo neles com saquê. Não sei se você lembra. Então eu fiz questão que fosse você o primeiro entrevistado daqui do Natsumi Restaurante que cedeu gentilmente esse espaço. É lindo, aliás. É. Duas medalhas de ouro na Interusp, duas de prata. Foram as únicas medalhas de karatê da história. Ser técnico da equipe da medicina foi praticamente meu primeiro emprego. Eu tinha 18 anos de idade. Atrás do grande homem sempre tem uma grande mulher, Não né? tenho Com certeza. nenhuma dúvida. Eu fui descobrir nos arquivos da medicina que o professor de karatê antes de mim tinha sido Sensei Takahashi. Ricardo foi por Ribeirão e eu, na época, fui competindo por São Caetano. A primeira luta da categoria, eu e Ricardo. Isso que eu falava assim, eu sempre vou treinar. Porque um dia alguém vai chegar no meu dojo, no meu instituto, vai abrir a porta e vai me desafiar. Eu tenho que estar bem. Disse assim pra mim, você veio fazer o que no Japão? Eu falei, vim buscar conhecimento. Mas hoje eu respeito muito mais o tempo do que antes. Mas mudou o jeito dele de cozinhar quando ele saiu? Eu melhorei muito minha cozinha depois que eu voltei da GNT. Finalizei um prato em 5 minutos, então tem entrevista, olhar pra câmera, cozinhar, o cara te irrita, o cara te provoca, é uma loucura. Passei. Resumo, me chamaram pro Masterchef também. É do esporte, é do karatê, o cara tá cozinhando. Então eu vibrava como se fosse um ponto. Você tá embarcando nessa da Casa Civil, com qual objetivo, Ricardo? Qual que é o seu maior objetivo nisso? Fez um mês de Santa Casa e voltou para Ribeirão. Você acha que eu fiquei feliz ou não? Ganhei um reforço, fomos campeões depois da Interusp. Se todo mundo pensasse dessa forma que vocês pensam, de retribuir, acho que esse seria o segredo para que todo mundo fizesse um bom trabalho e conseguisse disseminar coisas boas, né? No momento do falecimento do meu pai, né, que eu liguei, você foi lá, dar um abraço, fez questão disso e uma coisa que... Hoje eu tô aqui com o Ricardo Aguiar, meu grande amigo de anos, com a Bárbara também, a esposa do Ricardo, karateca também. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Hoje, na verdade, é minha primeira entrevista fora, em Ribeirão Preto, fora do hospital. E então vai ser bem especial e fiz questão de que fosse você, porque está sendo num restaurante japonês também e carrego comigo uma história muito legal do nosso passado, né, de atleta, de karatê, da faculdade de medicina, quando você foi o nosso técnico. A gente competia o Tanabata, fazia apresentação no Tanabata, e uma vez veio a equipe de Kendo, né? São Paulo, toda japonesada de São Paulo, e a gente botou um fogo neles com saquê. Não sei se você bem lembrado. Então o Ricardo Ishii também, é verdade. E então uma coisa que vai ficar para sempre na minha memória. Então eu fiz questão que fosse você o primeiro entrevistado daqui do Natsumi Restaurante que cedeu gentilmente esse espaço. Que é lindo, aliás. E a comida também é excepcional, vocês vão gostar. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a vida de vocês é, assim, mais que corrida, né? Ainda mais fim de ano. Bom, vou falar um breve histórico aqui do Ricardo. Assim, se fosse para puxar todas as suas qualidades e papéis aqui, seja no karatê, seja na prestação de serviço para a prefeitura, para o esporte de Ribeirão Preto, né? Mas seria uma coisa muito extensa. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas certamente tem muito mais. O Ricardo é karateca desde moleque, né? É um dos principais discípulos do falecido Sensei Takahashi Shimo. E eu lembro quando eu assistia bastante, eu fazia karatê também desde aquela época, e assistia as demonstrações suas com o Takahashi, junto com o Samuel. Também uma coisa que vai ficar para sempre comigo. Mas assim, karatê, fui atleta da seleção brasileira. Você foi campeão mundial também? Fui, de estilo fui. Acho que foi o primeiro título. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer o convite. Que isso. Lugar maravilhoso aqui no Matsumi. Minha esposa que está me acompanhando. Não é sempre que ela me acompanha nas coisas. A gente tem, claro, cada um a sua vida, a sua profissão, né? E é realmente corrido, mas com o maior prazer do mundo. A gente tem muita história boa. E você falou de um Tanabata.
E a primeira, e nós vamos falar daqui a pouco, a primeira comida que eu aprendi a cozinhar foi japonesa. É mesmo? Então aqui para mim o maior orgulho. Primeiro país que eu fui foi o Japão. Primeiro avião que eu subi foi para ir para o Japão. Direto para o Japão. Então tem um monte de coisa aí legal. E o nosso passado é uma história muito gostosa de relembrar, de lembrar. E que bom que a gente pode lembrar hoje com coisas boas, sim, né, Ricardo? sim. Isso é um prazer enorme. O Ricardo foi nosso técnico da seleção da medicina de Ribeirão Preto, foi o primeiro técnico de karatê e com mais sucesso, né? Tivemos duas medalhas de ouro na Interusp, duas de prata, mas assim, foram as únicas medalhas de karatê da história, né? Então a gente tá na história da medicina. E muito legal, porque tem muita coisa bacana para se lembrar, mas eu lembro que quando eu comecei a dar aula e ser técnico da equipe da medicina, foi praticamente meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos de idade. Sim. E tinha momentos em que eu tinha 15, 20 alunos treinando, bem no comecinho, e o mais novo era eu. Então foi uma baita experiência. Foram 18 anos ali. Eu comecei com 18 anos. Foram 18 anos na medicina e formei grandes amigos, grandes karatecas. Está aqui um comigo, sem dúvida alguma. E muita história bacana, né, Ricardo? Muita história boa. Sim, sim. E aí, bom, eu acompanhei toda a sua história, toda a sua trajetória no karatê, chegando até o ápice na seleção brasileira, né, como técnico da seleção brasileira e palestrante, secretário do esporte, né, no último mandato do governo do Duarte Nogueira, próximo secretário da Casa Civil, né, e fora que é cozinheiro nas horas vagas, e eu não sei onde que você encontra tempo para fazer tudo isso. Eu acho que a Bárbara pode explicar quanto tempo que eu arrumo para fazer tudo isso. Quem acompanha de perto sou eu. É um tempo bem aproveitado, né? Raramente você vê ele sentado sem fazer nada. Se a gente está em casa e inventa de fazer alguma coisa dentro de casa que faz tempo que a gente não faz, qualquer tempinho... Fala mais um pouquinho mais perto. Qualquer tempinho que ele tem, ele quer jogar golfe. Um jogador de golfe ainda. Pô, isso faz tempo, cara. Isso faz tempo. Mas é um hobby, né, mano? É um hobby. Por trás do grande homem sempre tem uma grande mulher, não né? Tenho com certeza. nenhuma dúvida disso, cara. Não tenho nenhuma dúvida disso. E hoje eu sou extremamente feliz e muito realizado por isso. Porque é uma pessoa que está comigo e vivencia todas as minhas coisas como eu vivencio as dela. Eu acho que isso é fundamental num casal, né? A gente não dividir, mas somar as duas coisas. Eu acho que isso é o mais importante. E a Bárbara, claro, tem momentos de ausência, viagens com a seleção, quer dizer, tem períodos em que a gente viaja muito mais, períodos que viaja menos, mas quando não está ausente, talvez, fisicamente, a gente está falando pelo telefone, está falando por uma chamada de vídeo. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, então estar presente nem sempre... às vezes ela até brinca que às vezes eu estou longe, mas eu estou mais próximo do que se eu estivesse aqui. Então tem essas variações. Porque é a vontade de dividir os momentos, né? A vontade de estar junto é mais importante do que estar junto fisicamente. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, sou muito realizado em relação a isso. Eu vou fazer um comentário que eu acho que é bacana para as pessoas que acompanham o seu canal, Ricardo. Eu, quando fui convidado para ser técnico da Faculdade de Medicina, técnico de Karatê, eu fui descobrir nos arquivos da medicina que o professor de Karatê antes de mim tinha sido o Sensei Takashi. É mesmo, não acredito. Não sei se você sabe disso, enfim, se não sabe, estou te falando agora. Não sabia. E foi um baita orgulho, e eu não me recordo. Enquanto treinava, comecei a treinar com ele com 10 anos de idade, e foi muito legal, porque eu falei, que responsabilidade. Depois de um determinado tempo, eu vinha ser técnico da seleção, da equipe de Ribeirão Preto. Vinha ser atleta da equipe da seleção paulista, que ele foi. Vinha ser atleta da seleção brasileira, que ele foi. Vinha ser técnico da seleção brasileira, que ele também foi. Mesmo? Então acho que tudo isso, e Takashi quando nos deixou, ele era quinto dan, hoje eu sou quinto dan, e muitas pessoas que eu encontro e lembram dele, e ontem eu até tenho uma foto aqui, depois eu vou até te passar na seleção, e ele numa viagem com a seleção, sempre remetem, sempre vem a pessoa, ou as ações, ou as decisões que o Sensei Takashi Shimo fez, deixou um legado super grande. Eu tenho o maior orgulho de carregar isso comigo. Consegui superar o mestre, né? Algumas pessoas falam disso em número de títulos, em conquistas internacionais, nacionais, enfim.
Eu tenho um baita orgulho. E você tá com 43 anos 44 hoje, né? anos. 44? 44. 44, 76, faço 45 em... Eu tô com 43, então. Aí, não tá nem sabendo a idade dele. E depois a minha vida que é corrida também. Do outro para como referência. E depois aí você passou até no número de idades, de anos, né? Porque ele morreu com 42 anos. Morreu com 42, super novo. Enfim, eu era garoto ainda, né? Então, assim, senti muito. Eu posso dizer que foi uma das maiores perdas na minha vida até hoje. Claro, eu tive familiares, mas que fizeram parte da minha infância, da minha juventude ali. Enfim, e a gente sente, toda vez que eu ponho o kimono eu me lembro. Não tem um dia que eu não entro no tatame que eu não me lembro, enfim. E pelas viagens para o mundo todo. A primeira vez quando eu fui para o Japão, eu recebi um livro dos principais endereços de escolas de karatê no Brasil. No Brasil não, no mundo. E aí eu fui procurar Brasil. Quando eu cheguei, Rua 21 de Abril, é um endereço ali na Vila Tibério, aqui em Ribeirão Preto. Para quem é de Ribeirão Preto e acompanha, vai saber. E era onde ele morava, quer dizer, quando eu fui ao Japão, ele já era falecido. Eu fui ao Japão em 96, ele faleceu em 93. E isso tinha uma simbologia muito grande para mim. Ele treinava também em Jabuticabal, né? Ele tinha uma academia em Jabuticabal. Ele tinha academia em Ribeirão Preto, em Jabuticabal. Ele era professor universitário na época, então ele dava aula também na Faculdade de Moro Lacerda em Jabuticabal e aqui em Ribeirão Preto. Então estava sempre Ribeirão, Jabuticabal, estava sempre. Eu lembro que o Samuel morou um tempo, né? Morou um tempo lá. Meu irmão, faixa preta de karatê, dentista, uma escola de pós-graduação aqui em Ribeirão Preto, e ele fez agronomia antes de fazer odontologia. E fez agronomia na Unesp, em Jabuticabal. E o Sensei Takashi falou, não, você não vai ficar em lugar nenhum, você vai morar na minha academia, porque eu consigo ter você treinando. E aí, enfim, largou a agronomia depois de um tempo, cursou por 2 anos e pouco, veio fazer odontologia, voltou para Ribeirão, enfim, foi para Araraquara. Uma vez você falou que o Samuel de madrugada ouvia uns barulhos de kimono treinando. Ouvia, ele conta essas histórias. A academia era bem na entrada da cidade, era meio um pouco afastada da região central de Jabuticabal. E ele falava que de vez em quando eu ouvia, mas eu virava para o lado e tentava dormir, enfim. Ele estava sempre treinando, toda vez que eu encontrava com o Sensei. Com certeza ele está num lugar muito bacana e continua treinando até hoje. Pô, eu participei também com muito orgulho da equipe de Ribeirão Preto, né? De karatê, a gente competia juntos. E uma das primeiras entrevistas que eu dei, aliás, acho que talvez seja a única entrevista que eu dei na televisão, foi com você, né? Quando eu na ganhei, Globo, você começou muito bem na Globo e foi muito legal porque contaram um pouquinho do teu dia a dia, né? Você tirando o avental da medicina, né? Quer dizer, foi uma entrevista super comprida no Globo Esporte. 4 ou 5 minutos de Globo Esporte, imagina. Né? Foi muito legal, muito legal. Quando eu ganhei os Jogos Regionais, né? Exatamente. Aí a gente foi para os Jogos Abertos em Santos. E aí a primeira luta, você lembra ou não? Você lembra de uma competição que nós tivemos, que a primeira luta, eu vou lembrar um monte de coisa aqui hoje, a primeira luta que eu tive, preparei a equipe de Ribeirão e eu lutava por São Caetano. E nós tivemos uma competição onde Ricardo foi por Ribeirão e eu, na época, fui competindo por São Caetano. A primeira luta da categoria, eu e Ricardo na primeira luta. Você lembra disso? 2-1 a luta. 2-1. Exatamente. Mas foi muito difícil. Acho que para os dois. Né? E a gente treinava todos os dias juntos e de repente como é que eu vou fazer agora? Que situação. Mas enfim, coisas que só o esporte traz pra gente. A gente fez bastante apresentação juntos também. Muitas. Ali no Coque, no jogo de basquete do Coque. Eu lembro que no intervalo do jogo a gente fez a apresentação e passei do lado do Pipoca, batia na cintura do Pipoca, assim. O Ricardo batia na cintura, batia quase no joelho. Era um negócio impressionante. Né? E os jogos eram muito legais. O ginásio lotado, era muito bacana. E sempre a gente ia fazer as apresentações. Na verdade, eu fiz muita apresentação de karatê em todos os lugares. Essa época do Tanabata, que você bem recordou, nós trouxemos e eu coordenei a parte de lutas, todas as modalidades de luta de origem japonesa. Por isso aí o pessoal de Kendo, de São Paulo, da seleção brasileira de Kendo. E o Tanabata vai até hoje, né? Acho que ano passado não teve. Teve? Não, com exceção do ano passado. Não teve, mas enquanto teve, a academia foi em todos os anos. Sim, a gente é convidado até hoje, aí vão os menores, enfim, tem um grupo que é sempre convidado. A gente sempre tem um carinho muito grande ali, um pessoal Tinha muito bacana. Um show, um número que a gente fazia, que você pulava, eu dava o guiar, que você pulava
por cima de mim, dando... Tem uma imagem muito legal que nós fizemos no Clube de Regatas aqui em Ribeirão, e eu nunca esqueço que foi muito interessante, porque a gente vinha correndo, um de cada lado, para você que está assistindo poder entender. Então vinha, o Ricardo fazia um soco e eu passava por cima dando um salto de um golpe que tem no karatê, que era muito bacana. E eu calibrei errado a passada e eu pisei antes. Olha, eu passei mexendo no cabelo do Ricardo. Eu passo por cima dele. Depois que eu passei, eu falei, meu Deus, que loucura. Você lembra disso? Lembro. Muito legal. Você gosta desse tipo de coisa, apresentação? São então? Emoções que a gente... Porque uma apresentação que a gente fez também, ele tinha que dar 3 chutes. Ele dava chute, verdade, eu passava verdade. por baixo. Ele dava outro chute, eu passava por baixo. Aí o terceiro chute era invertido, a direção. Então eu estava saindo os dois para um lado esquerdo, por exemplo, o terceiro tinha que sair para o lado direito. Ele veio ao contrário, quase... Ainda bem que eu tenho controle, Ricardo. Isso é a minha sorte. Ele rapidamente congela a imagem, vê que fez errado, que conserta, ninguém vê, mas eu fiquei branca. E para todo mundo possa entender, eu coreografava, né, fazia o que todo mundo tinha que fazer e também queria participar. Fominha, muito fominha. Sempre. E tinha a música do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, que era épica, né? E rock, então várias. E essa era uma das críticas nossa para a equipe do Kendo, né? Sim. Que a apresentação deles era muito monótona, né? Bastante. Ele com todas aquelas espadas dava para fazer um show bem legal, né? Um monte. Tipo e acho que isso samurai. a gente já olhava de uma forma, naquela época, um pouco mais moderno, porque a gente pensava no que as pessoas queriam ver. Mais Então, comercial até, né? E aí e sem perder o conteúdo técnico, que era super importante. Então não era, hoje você vai na final de um campeonato mundial de kata por equipe, por exemplo, não deixa de ser uma apresentação. O Bunkai é um espetáculo, empolgante, mas com condição técnica. Então era muito legal. A gente já fazia isso com música, todo mundo ficava doido. Os mais conservadores ficavam doidos. Mas enfim. Pô, mas eu fico de cara assim, porque você tem 1 ano mais velho do que eu. E como você consegue manter... Você teve, assim, para quem te vê e não te conhece, né, te acha um super-herói, né? Porque com a sua idade e ainda fazendo tudo que você faz, né, como se fosse 18 anos de idade, mas eu sei do seu histórico, você teve problema de coluna, né? E sério, né? Já teve que operar o ombro, que eu até estava lá junto com você quando eu operou o ombro. É verdade. Então você é de carne e osso, né? Mas como eu assim, na mesma idade, eu fui pular no pula-pula agora, me travou as costas. Você tem que acompanhar as tuas filhas, Ricardo. Fazer preparação para pular. Você tem que fazer mesmo, né? Mas é impressionante, né? Como você consegue manter aí. Até poderia competir, né? Ricardo, eu vou te ser muito sincero, é uma coisa assim, primeiro que eu sempre gostei, né? E eu sempre acreditei o seguinte, o melhor cartão de visita para as pessoas é você mesmo. Então sempre trabalhei dentro do tatame, claro que de 10 anos para cá, muito fora, com coordenação de seleção, com técnico de seleção, mas o fato de eu sempre ter sido técnico, encerrei minha carreira como atleta e já emendei como técnico, me dava a condição que eu não queria ter que demonstrar uma situação para alguém e não conseguir fazer, por condição física. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, viajando com atleta de seleção, de alto rendimento, às vezes o número era ímpar. E como é que você faz para treinar um grupo, de às vezes 5 atletas, 7 atletas? Eu tinha que estar sempre pronto para poder compor o número par e dar a dupla dos treinamentos, dos treinamentos prévios de competição. E aí eu estou falando de um nível de seleção brasileira. Se eu não tiver um mínimo de condição, primeiro que eles vão olhar para mim e falar, pelo amor de Deus, você não vai treinar com a gente. Segundo, eu tenho que estar bem, porque eles não brincam. Eles não brincam. Então todo mundo treinando com um objetivo único de ter resultado. E terceiro, que eu também quero resultado como eles, se não até mais. Não acredito que mais, mas igual. Então, tudo isso faz com que, e além de gostar, né? Eu falo que se eu ficar sem treinar 2 ou 3 dias, eu me sinto mal. Cabeça mesmo. Sim. Então, esse equilíbrio de cabeça e corpo eu sempre encontrei dentro do karatê. Quando virou profissão, eu não deixei de praticar. Então eu falo que o tamanho da minha faixa é o mesmo desde os meus 18 anos de idade. Que a gente brinca, quando a faixa começa a diminuir, é que o cara começa a engordar e não se cuidar. Sim. Então, justamente, porque não é todo mundo que faz isso. Não é. Mesmo no técnico de seleção brasileira. Sem dúvida, eu tive situações de até assim, curiosas, né, que eu destaco, que às vezes eu tive situação de vários técnicos no Campeonato Sul-Americano, isso há bastante tempo, logo quando eu entrei na seleção, e a gente fazia uma concentração de todos os
começava o treino às 2 da tarde e terminava às 8 da noite. Várias categorias, porque tinha categoria de base também. E aí eu chegava às 2 para fazer o treino com eles, de sparring para atleta. Garotos pequenos. Daqui a pouco às 4 eu ia de novo, eles me chamavam e falavam, Ricardo, primeiro dia, segundo dia, ok. Para às 18 eu entrar para dar o meu treino para a equipe adulta. Ricardo, diminui um pouco, cara. Você tá querendo treinar aqui, aí você complica a gente, porque a gente não vai nessa pegada. Mas isso é meu. Não é mostrar nada para ninguém, mas eu tenho condições plenas em qualquer momento. Hoje, com 44 anos, 5 hernias de disco. De 5, 2 torácicas. A cada 1000, uma é torácica. Das 2 torácicas, uma é anterior. E tô bem. Hoje, às 7 da manhã, eu estava fazendo meu pilates, depois eu fui treinar um pouquinho. Mas se eu ficar sem exercitar o meu corpo, primeiro que é uma necessidade hoje, em função da minha condição de ter essas hérnias e tal. Mas eu não tenho, me sinto mal cabeça. Então acho que essa disposição toda, é a minha alimentação muito boa, o meu sono, que às vezes não é muito bom, mas eu faço questão de conduzir, o dia acaba tendo 16, 17 horas. Não tem como. No karatê mais antigo, da época do Sensei Takashi Shimo, tinha muito rivalidade entre academias, sim, né? Então, aí a pessoa se treinava para poder ficar exatamente. Boa mesmo, para poder ganhar, bater no adversário. Você sabe que tem uma coisa que eu falava até um tempo atrás, que eu falava assim, eu sempre vou treinar. Porque um dia alguém vai chegar no meu dojo, no meu instituto, vai abrir a porta e vai me desafiar. Eu tenho que estar bem. Mas é uma realidade. É uma realidade, mas enfim. Claro que hoje é diferente, você conduz de uma outra forma. Mas sempre pensei nisso. Quer dizer, não tinha... Eu tive a oportunidade do primeiro país que eu fui, e eu falei aqui no começo, que foi o Japão, que eu via senhores de 80, de 75, de 82 anos, um senhor... que chegavam às vezes atrasados no treino. E eles de paletó e gravata ao lado do tatame, o treino rolando e eles imitando os movimentos e fazendo. Por quê? Eles treinavam na condição deles, mas com 80 anos, em forma, claro, com as limitações de 80 anos, mas com uma disposição, com uma saúde nítida. É incrível, incrível. Muito bem. E você, como que é o seu dia a dia, Ricardo, desde que você acorda, a hora que você dorme, a hora que você acorda, sua alimentação? Quando não acordo às 4 da manhã... Eu ia falar a hora que ele não acorda, não, melhor a hora que ele não dorme. Exato. Quando ele dorme 7, 8 horas, a gente vibra. Exatamente. A gente faz conta e fala, nossa... Mas eu acho que o período de sono, para mim, tem um período, ele é mais restrito. Ele é menor, mas quando dormido profundo, eu acordo muito bem. Mas eu, várias vezes, acordo 5 da manhã e vou correr. Eu estava em viagem, então, teve uma situação até engraçada, que eu estava em Moscou, na Rússia, me acordei com um fuso de +6, se eu não me engano. Eu fui correr, e foi muito engraçado, porque não estava nevando, estava muito frio. Eu acordei, não tinha o que fazer, vou correr, porque depois o dia começa, ok, com a seleção. E saí para correr. Eu fiz um percurso de 20 minutos. De repente, o tempo mudou, neve, vento forte. Eu olhei no relógio, estava -4 graus, com neve. Eu voltei correndo, mas não porque eu estava fazendo exercício, porque eu queria chegar logo no hotel. Cheguei no hotel e mandei uma mensagem para ela, ela ainda estava jantando. Não foi isso? Foi, porque eu acho que era mais próximo de um final de semana, eu estava acordada mais tarde, alguma coisa tipo, eu falei, mas espera... Que horas são? O que você está fazendo? Enfim. Eu já saí para correr e já voltei. Falei, nossa, eu nem dormi. Mas na verdade, assim, acordo muito cedo, sempre acordei muito cedo. Vou correr praticamente todos os dias pela manhã, 10 para 6. Quando é 10 para 7, 7 horas, eu já estou tomando minha ducha para tomar meu café. A gente faz questão, toma café praticamente todos os dias juntos. Nem sempre a gente consegue almoçar junto, mas a gente faz o possível para estar junto. Em função do dia ser longo, ter 3 períodos e não 2. Mas aí saio para trabalhar, volto horário de almoço, 12:30 por aí, 1 hora. Almoço, quer dizer, não dá para descansar, esse era o sonho, né? Volto a trabalhar. Ele dar um relax. Exato. Uns 15 minutinhos. É necessário. Pelo menos. E aí eu chego por volta de 5h30, 17h30, 18 horas, vou para o instituto. Quer dizer, saio quando eu estou na prefeitura, saio da prefeitura, vou direto para o instituto. Dou treino até 8h30.
Nem sempre consigo chegar a tempo do primeiro horário, segundo horário, enfim. E nem sempre todos os dias. Mas é basicamente isso. Chego em casa tarde, vou estudar, inventei de fazer uma MBA agora em gestão e estou estudando de novo, muito legal, está sendo muito bacana. Você vai dormir meia-noite e acorda às 5 da manhã. Mais ou menos. A gente tem dormido mais cedo. Ela me policia muito, Ricardo. Isso é muito bom, porque se depender de mim, eu começo a ler, começo a querer estudar, começo a ver o que vai acontecer no dia seguinte, começo a ver notícias. Enfim, coisas que eu sei que vão agregar a minha condição como profissional, aonde quer que eu esteja. E eu começo eu tenho isso comigo, essa sede de conhecimento. E eu trago isso comigo, carrego isso comigo. Quando eu cheguei, e aí novamente falando do Japão, quando eu cheguei no Japão, eu fiquei em Osaka, que é uma cidade que é conhecida como a cidade dos castelos. E a senhora que foi me receber um dia, na verdade eu fui conhecer um castelo, e a senhora era dona de uma fábrica de chá. Fábrica de chá no Japão é super tradicional. E ela disse assim, você veio fazer o que no Japão? Primeiro ela perguntou quanto era o salário mínimo no Brasil, eu falei, ela comparou com o do Japão. Aí ela perguntou quanto eu tinha pago a passagem aérea. E aí quando eu falei da passagem aérea e falei do salário mínimo, ela disse assim para mim, você veio fazer o que no Japão? Eu falei, vim buscar conhecimento, que essa é a única coisa que ninguém te rouba. Então todo espaço que eu tenho de tempo, que eu possa adquirir algo, absorver algo, e o que você quiser falar, eu vou me interessar por, enfim, tenho isso comigo, então talvez é por isso que o dia sempre terminou, desde os meus 17 anos de idade, meu dia, eu falo que eu não assisto o Jornal Nacional, nunca assisti, a não ser hoje, por aplicativo. Mas caso contrário, jamais estou em casa esse horário, enfim. Ele fica perdido quando ele chega às 6 horas. Fico. Não sei o que eu faço. Tem que nortear. Exato. Um dos maiores bens é o conhecimento, mas eu acho que talvez o maior bem mesmo é o tempo. Sim. Né? Então você deve ser mestre em manejar o seu tempo, né? Para poder encaixar cada obrigação, né, cada responsabilidade no seu dia, Você sabe que quando eu assumi a Secretaria de Esportes há 4 anos atrás, eu fazia reuniões de 1 em 1 hora, né? E eu tive a delicadeza ou a preocupação de atender todo mundo que procurava, né? Porque a população estava muito carente disso e tal. E aí eu percebi que a minha de 1 hora durava 1h10. Então eu comecei a atrasar, isso começou a me incomodar. Cheguei para a secretária que trabalhava comigo na época e falei assim, começa a marcar de meia em meia hora. Ricardo, mas você não está dando conta em 1 hora, meia hora? Ele falou, eu vou estar. Você é obrigado a cumprir o horário. E aí eu conseguia resolver. Então assim, na verdade, eu não acho que eu não me considero um mestre em administrar o tempo. Mas hoje eu respeito muito mais o tempo do que antes. Eu acho que esse é o grande... E se você não fizer isso, você não consegue encaixar um dia inteiro e, na verdade, ser produtivo. Quer dizer, fazer mais em menos tempo. Acho que esse é o grande desafio, né? Você tem que cortar todas as distrações, né? O máximo possível, né? Total. O máximo que você puder reduzir isso, isso vai te ajudar, porque chega no final do dia e você acaba sendo mais produtivo, sabe? Você, às vezes, tem coisa que você já pode encerrar. Meu pai que brinca muito, né? Quem faz muita reunião de muito tempo é porque não consegue resolver nada. Ele brinca assim. Então, eu acho que eu trouxe isso comigo no sentido de conduzir de uma forma mais objetiva, ser mais objetivo quando é possível. Quando não é possível, você conduz de uma outra forma. Mas trabalhar com agenda, ela te cobra, né? A agenda te cobra porque tá ali e é muito ruim, né? Só uma observação importante. Quando ele pega para cozinhar, que ele quer cozinhar sem tempo. Tem isso também. Então ele faz sem tempo, porque já corre tanto todo dia, né? E a hora que vai fazer alguma coisa de lazer, ele quer fazer. Mas põe uma competição para ele cozinhar, para você ver se ele não cozinha rapidinho. Ricardo, e ele entrar no Cozinheiros em Ação, precisou administrar o tempo cozinhando, ele voltou lá, ok, porque estava na competição, era normal, ele tinha que fazer, ele era obrigado. Mas mudou o jeito dele de cozinhar quando ele saiu. Eu melhorei muito minha cozinha depois que eu voltei da GNT. Para quem não conhece, né, teve um programa na GNT, né, Cozinheiros em Ação. Cozinheiros em Ação. Foram quantas temporadas? Na verdade, eram 13 já está, não sei em qual temporada está, mas era a terceira temporada, era a terceira edição, e entraram 18 cozinheiros, considerados cozinheiros amadores. Na verdade, 11 deles não eram amadores, já tinham uma experiência. Eu tinha experiência caseira na minha casa, simples assim. Enfim, fiz a semifinal
porque aí falou que estava valendo e era competição e tinha tempo. Mas foi uma loucura. Ficamos 13 semanas no ar. Irmãos, porque foi você? Era família, né? O tema daquele episódio, daquela temporada, era família. Então, quando me convidaram, então, para quem não sabe, eu fui, paralelamente, hoje eu posso falar, me chamaram para o Cozinheiros em Ação, fiz uma reunião online, acho que era uma análise de perfil e tal, e me convidaram. E eu aceitei. Junto com isso estava acontecendo as eliminatórias do MasterChef. Falei, quer saber, vou entrar nisso também, estou aqui. E era um janeiro, algo assim. Estava mais tranquilo. Fui para São Paulo. Primeiro faz uma entrevista, passei. Fui para São Paulo, apresentei um prato finalizei um prato em 5 minutos, então tem entrevista, olhar para a câmera, cozinhar, o cara te irrita, o cara te provoca, é uma loucura. Passei. Aí teve uma outra entrevista com outro diretor, passei. Só que junto com isso, eu estava prestes, foi 2015, eu estava prestes a ir para Toronto, no Canadá, nos Jogos Pan-Americanos. E ao mesmo tempo as duas, e aquela que eles tinham me chamado, eu já tinha assinado um contrato e tinha uma cláusula grande, primeiro, cláusula de confidencialidade. E segundo, eu tinha que convidar alguém da minha família. Porque o grande lance era começar em dupla, depois, em um determinado momento, individual. Ficava individual. E eu não podia, o MasterChef, viajei para o Canadá. Na volta eu falei, vou agradecer o MasterChef porque eu não participei da última seleção. Resumo, me chamaram para o MasterChef também, só que eu já tinha assinado com a GNT. E, enfim, no final eu percebi que foi realmente melhor participar, porque posteriormente a isso eu tinha uma competição extremamente importante, não ia ter como gravar, enfim. Legal. Foi um barato e fala que tá valendo quando faz tempo lá, por isso que a Bárbara menciona que eu melhorei muito minha cozinha depois que eu fui, porque eu cozinhava a perder de vista, ficava horas. Hoje eu consigo ser mais objetivo na cozinha também. Espera só um minutinho, deixa eu apertar o REC de novo. Tá legal. Tomar uma água. E você quase não gosta de uma competição, né? Não é nada competitivo. Ricardo, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu não adoro uma competição e acho que nem para o ímpar eu gosto de perder, mas eu entro em tudo que pode. Então foi um barato, foi uma baita experiência, foi muito legal. Fiz amizades no país inteiro, ficamos 13 semanas, 11 semanas eu fiquei no ar. Então foi muito bacana. E você fica confinado num hotel em São Paulo. Foi bacana porque eu vi outras pessoas, pessoas que dependiam da cozinha para sobreviver, considerando aquilo ali. Se as pessoas puxarem na internet e ver as imagens, inclusive tem uma cena, eu vou até te mandar depois, uma cena que e aí são causos, né, cômicos, um dos jurados era o cara que achava ruim de tudo e tal, tinha me dado cartão vermelho um dia que era comida de jogo de futebol, que eu tinha errado, enfim. E um belo dia, o Olivier Anquier, que era o apresentador, eu levei umas camisas da seleção para ele, né? E aí eu entreguei no bastidor, falei, olha, só entregar, porque a GNT veio aqui em Ribeirão, gravou, ficou 1 dia e meio gravando em Ribeirão. Falei, olha, eu vou levar umas camisetas da seleção, porque isso também me ajudou a estar aqui e tal, na hora do processo de seleção e tudo. E levei. Quando eu entreguei no bastidor, ele falou, não, Ricardo, o diretor pediu para você entregar a hora que você entrar no programa. Falei, tá bom. Entrei no programa, entreguei para ele e tal, abriu, que legal, nosso treinador, mas me fala uma coisa, tem como você mostrar alguma coisa aí para nós? Então eu falei, tem, claro que tem. Isso de improviso. Então se você, inclusive eu vou te mandar para você puxar, se até insere depois. Falei, tem, mas eu preciso de um cobaia, preciso de alguém para demonstrar. E aí quem eu chamei? O cara que só xingava os nossos pratos. Ele era um personagem, e um baita, um chefe de cozinha espetacular, enfim, Ivan Ascar. E aí o Ivan, coloquei a mão para trás, falei, Ivan, você não se mexe. E era um tablado a gravação. E éramos ali em poucas pessoas, mas tinham 42 pessoas na produção, 18 câmeras, uma loucura. E aí eu mostrei, falei, eu vou dar um golpe em você, só que você não pode se mexer, tá bom, tá bom. Abri, ele tava com uma camiseta sobre outra camiseta, ele abriu um pouco a camiseta, coloquei a mão dele para trás, dei um passo e ficou. E a edição foi espetacular, porque eles fazem todo um clima, o que ele vai fazer? É o técnico da seleção, faixa preta, de karatê, vai dar um golpe. E o diretor, eu não esqueço, que ele ficava sentado num engradado de madeira, no cantinho só olhando, com fone igual a esse que a gente tá usando, e com headset. Aí eu dei um passo, eu falei, eu vou dar um golpe na altura do peito, ele não vai assustar.
eu acho que eu vou inventar uma coisa. E isso tudo em fração de 5, 6 segundos. Eu dei um passo forte, você sabe como é isso, bati o pé e era madeira. E coloquei a mão a 1 centímetro do rosto dele, com um golpe, parei, controlei em cima. Você consegue controlar. Foi o programa que mais repercussão teve, foi maior engajamento, maior curtida na internet, enfim, foi e tinha sido um programa que as comidas que foram feitas foram muito ruins. Foi um programa que todo mundo, aquele programa que não tinha, porque às vezes tem aquela coisa do um ficar bravo com o outro, isso na televisão chama, né, a pessoa que está assistindo. E nesse dia tinha sido um programa xoxo, vamos dizer assim. Sim. Eu sei que isso, e sem querer, salvei a edição do programa e deu uma repercussão absurda, porque, pô, o que tem a ver? Para quem está em casa, fala assim, o cara é técnico, é do esporte, é do karatê, o cara tá cozinhando. Então eu vibrava como se fosse um ponto. Eu vibrava como se fosse um título. Enfim, foi muito bacana. Que legal. Foi muito legal. E você prefere comida salgada ou doce? Você sabe que eu prefiro salgada, tá? Mas eu confesso para você que depois de algum tempo eu comecei a entender que a comida doce exige uma atenção muito maior que a salgada. Porque a doce, a fotografia dela é aquilo. Então você vai fazer uma torta, se você erra um pedacinho da torta, desmancha a torta, esquece, vira um amontoado de coisa. Então hoje eu cozinho muito mais doce do que antes, né? Antes eu cozinhava muito menos. Eu acho que o próprio desafio de fazer o doce, né? A técnica do doce te faz... Tudo que dá trabalho para ele, tudo que ele precisa estudar e se aprimorar, ele cria um gosto para fazer mais do que qualquer outra coisa. O eu acho que salgado é mais fácil de dominar, ele vai para onde? Ele vai pro doce. É bem isso. Nunca gostei de coisa muito fácil, cara, acho que é isso. E você aprendeu tudo sozinho em casa mesmo? Olha, a grande parte sim, mas eu fui me aperfeiçoar e aí virou um gosto, virou uma coisa que nas horas vagas eu sempre gostei muito. E aí comecei, a internet sempre me ajudou, fui fazer um curso, depois de algum tempo, fiz um curso de quase 2 anos, de várias especialidades, né? Tinha panificação, confeitaria, massas, molhos, enfim, que aí foi me ajudando, porque você emprega técnica. Antes eu tinha vontade de querer cozinhar e me metia a cozinhar, seguia a receita. Mas assim, eu adoro o utensílio, então eu vivo muito aquilo que eu faço. Então o utensílio para mim tem que ser esse, a faca tem que ser essa. Tudo que envolve para você fazer uma produção, seja ela qual for, você vai treinar karatê, você quer um bom kimono, você quer um kimono que te deixa confortável, você vai fazer uma cirurgia, você quer um utensílio, um equipamento que seja de qualidade, que entregue algo melhor para o outro. Acho que é bem por aí. Eu lembro quando você comprava aquelas facas para fazer sushi, sashimi, né? Até hoje eu tenho. Até hoje, eu não posso parar no grau. Não dá. É porque lá tem uma marca eu só paro brasileira. lá quando eu sei que tá fechado. É verdade. Lá tem uma marca nacional muito boa de facas. E eu paro, às vezes eu vou, ando, não compro nada e vou embora. Mas quando eu viajo para fora do país, eu fico louco. Eu vejo lojas de faca, de facas forjadas, eu fico alucinado. O Ricardo não tem como morrer de fome. Assim, qualquer coisa que ele fizesse na vida. Ele foi até goleiro do Botafogo. Goleiro né? do Botafogo. Pois é. Caramba, o pessoal que tá em casa vai falar assim, mas desse tamanho, cara. E você sabe que tem grandes amigos, e quando eu tô com algum amigo que não vivenciou isso comigo, e chega alguém, você sabia que o Ricardo foi goleiro e tal? Eu fui o goleiro menos vazado do Campeonato Paulista Infantil. E aí foi muito engraçado, porque eu fui o goleiro menos vazado. Na sequência, eu não era o último ano do juvenil, o treinador do juvenil me chamou, falou, vem que você vai treinar com o juvenil. E eu achando que eu já era profissional, aquela coisa de garoto. Fui, o cara foi cruzar uma bola, a bola entrou, tomei o gol, voltei pro infantil e fiquei tudo bem, enfim. Fui até os juniores do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Hoje meu filho joga no Sub-15 do Botafogo. Tá jogando no Botafogo mesmo? Botafogo. Que legal. Jogou no comercial um ano e meio? Bafo. No Bafo. É que ela é comercialina, eu sou botafoguense, a gente tem disso. Mas o Jonas começou a carreira dele ali na base um pouco mais séria no comercial. Um pouco mais séria não, séria. E hoje tá no Botafogo, no Sub-15. Agora com pandemia não, tá com mas 15 anos tá já, com né? 14. Faz 15 agora, comecinho de janeiro. Menos de um mês. Menos de um mês. Caramba. Exato, E você conheceu o mundo inteiro, assim, praticamente, né? O mundo inteiro mais de 40 através países, do karatê, cara. né? Que coisa, né? Quem ia imaginar isso, Uma né? oportunidade que eu acho que se não fosse o esporte, não fosse a profissão, jamais. Acho que a gente não tem nem condições financeiras de manter algo assim, muito menos tempo você separa para isso. Então era essa mistura da profissão com a oportunidade.
Mas incrível, tiveram viagens que foram 30 dias, 5 países, em função de calendário. Nossa. É uma loucura, uma loucura. E, inclusive, no começo da pandemia no Brasil, eu estava fora. E uma coisa louca, já fiz 2 vezes o teste, não tive, mas eu frequentei num momento muito forte da pandemia lá, áreas de concentração de competição, com 150, 200 pessoas, das 8 da manhã às 8 da noite. Graças a Deus não tive. Sempre testo em função até de estar próximo de pessoas, sempre faço todos os protocolos, instituto meu com protocolo, onde eu trabalho com protocolo, sempre cuidando, porque não é só a gente que a gente cuida, né? Se a gente se cuidar, a gente cuida de outros também. Sim. Então, bem por aí. E qual foi o país que você mais gostou? Eu vou ser suspeito. Eu vou falar do Japão, né? Eu sou suspeito. Japão eu tive a oportunidade de ir 3 vezes. Uma delas eu fiquei 1 mês e meio lá. Você já foi, Bárbara? Não, nunca fui. Morro de vontade. Morre de vontade. Eu também a nunca ideia fui. era ter ido para Tóquio 2020. 20, né? Mas pois passou para 21. Exato. Aliás, como que tá a situação das Olimpíadas? Na realidade, assim, todos nós, acho que do mundo inteiro, temos um certo receio ainda. Até que ela não aconteça, todo mundo tem um receio em função do número de competições e eventos que foram cancelados. Mas tudo indica que será em julho de 21. A seleção tem se preparado frequentemente. Alguns atletas vão para o exterior, ficam em concentração, voltam. Aliás, outros se teve uma concentram concentração aqui. agora, né? Teve agora em Florianópolis, e agora no começo de janeiro tem uma em Fortaleza, que inclusive a Confederação Brasileira inaugura um centro de treinamento, o primeiro centro de treinamento do Karatê brasileiro em Fortaleza, vai ser inaugurado agora. Que legal. E você vai conseguir conciliar as duas coisas? Na realidade, o que acontece? Eu fiz a coordenação geral da seleção por 4 anos, quer dizer, iniciei como técnico, me convidaram para fazer a coordenação geral, e aí eu fiz a coordenação geral por esse período. Com a minha saída e a coordenação aqui de uma campanha, eu tive que pedir um afastamento, e fui pedir um afastamento geral, e o diretor falou, não, da coordenação ok, como técnico não, então você segura, isso vai de acordo com o calendário, a gente ajusta, porque eu estava numa regularidade de viagens alucinante, alucinante, coisa de chegar, trocar mala, em 2 dias viajar de novo, voltar, enfim, realmente demanda muito tempo, você tem que estar com uma disponibilidade regular, financeiramente é muito mais um ideal do que uma compensação financeira, a gente sabe disso, é natural e muito compreensível, eu entendo. Desde o momento que você se coloca à disposição, sabendo as regras do jogo, eu acho que não teria problema algum. Mas eu estou conduzindo dessa forma, agora no começo do ano a gente deve ter uma reunião também para falar sobre o calendário, tem essa primeira concentração, eu estou ainda pensando, vendo como vai ser e como a gente vai conduzir isso. As coisas aqui estão indo muito bem. Esse período em que eu estive enquanto secretário de esportes de Ribeirão foi um período muito bacana, que Ricardo, quando você faz algo que muda a vida de uma pessoa, e aí quando você faz algo que muda a vida de várias pessoas, de uma forma honesta, de uma forma limpa, de uma forma objetiva, com um bom emprego do dinheiro público, porque não é seu, né? São as pessoas que toda a oportunidade que você tem para cuidar do que é seu tem que ser muito responsável. Agora, para cuidar do que é de todos, muito mais responsável. E foi uma experiência fantástica. A gente trouxe números para a cidade de Ribeirão Preto, recorde de números em todos os sentidos, novas construções, novos equipamentos, não só na cidade, no esporte especificamente, que eu estive, como sempre foi muito bacana, eu sou suspeito, uma equipe muito legal, uma autonomia muito grande do prefeito, acho que foi tudo muito bacana. E aí eu me afastei em função de período, fui convidado para fazer uma campanha, coordenar uma parte da campanha, que foi muito bacana, quer dizer, reelegeu, e agora esse convite para a Casa Civil, que com certeza vai ser um grande desafio, já está sendo, eu estou fazendo parte de toda a transição, e aí você começa a ter essa regularidade em outras áreas também, e você vê como a cidade está sendo levantada, como a cidade está respirando um ar puro novamente, então isso é muito bacana, e a minha cidade, você tem esse carinho especial, essa responsabilidade. Eu imagino que você deve se sentir muito orgulho, né, de poder sem dúvida ajudar a sua cidade, né, sem dúvida, que tanto ama
principalmente no esporte, né? A gente, com certeza. Na época de atleta, sofria bastante, né? Com falta de apoio, tudo. E agora hoje estava no outro lado, né? Sim, exatamente. E teve bastante embate no início, né? Sim, normal. Botar o seu estilo de... E aí você emprega algumas situações, e quando eu recebi o convite, a minha preocupação maior era essa, porque o histórico era muito negativo, né? Então você implantar a tua maneira de pensar, ela vem antes da tua maneira de trabalhar. E aí você, para conduzir isso, tem que ter uma resiliência muito grande, uma percepção das coisas, uma sensibilidade maior, porque se você fala 10 sims, está tudo ótimo. Você fala um não, realmente as pessoas têm uma dificuldade de compreensão. Eu entendo em partes, mas quando você está do outro lado é diferente. Né? A gente não fala não porque não quer. A gente fala não porque é preciso falar não naquele momento para que lá na frente... Exato, um não responsável. Que lá na frente você possa falar sim. Né? Mais ou menos isso. Você acha que a filosofia do Karatê te ajudou na política? 100%. 100%. A disciplina. Se você me perguntar, não sei só a filosofia, mas a disciplina principalmente. Tudo que você emprega... Você carrega com tudo, né? Na verdade. Tudo que você emprega disciplina, o risco de erro, ele é reduzido. Ele vai diminuindo. É claro que você lida com pessoas, e pessoas elas são voláteis, né? Do ponto de vista de avaliação, de crítica, de aceitação. Acho que tudo isso, a disciplina faz com que você... E hoje eu não consegui, amanhã eu acho que eu consigo, e vamos de novo, e vamos tentar, e vamos repetir, e vamos comunicar melhor, vamos esclarecer mais, vamos mostrar resultados antes de fazer uma mudança mais rígida ou mais ríspida. Eu acho que a disciplina que eu trago de dentro do tatame, para mim, ela é em tudo, absolutamente tudo. E você está embarcando nessa da Casa Civil, com qual objetivo, Ricardo? Qual que é o seu maior objetivo nisso? Ricardo, na verdade, eu acho que a gente vai viver um 2020, a partir de 21, um legislativo reformulado, né, com novas pessoas, novas ideologias, e acho que a responsabilidade de um secretário de Casa Civil, além de, entre outras várias, é ter essa articulação com a Câmara Municipal, porque pensando para e por Ribeirão Preto, acho que esse é o mais importante, ou para a cidade, né, como queira. Mas, enfim, essa articulação com o Legislativo, propondo bons projetos, conversando com o Legislativo, com a ideia do Executivo para uma cidade cada vez melhor, cada vez mais global e acolhedora, como é o slogan a partir de 21. Tem várias responsabilidades. Todos os conselhos, a gente tem mais de 300 conselhos no município, todos os conselhos que são organizações e instituições extremamente importantes na construção de uma cidade cada vez melhor. As organizações não governamentais, os grupos, a sociedade civil organizada como um todo, ela se torna muito carente pelo volume, uma cidade de 711 mil habitantes. Então, escutar essas ideias, tem excelentes ideias de pessoas que têm uma visão futura para uma cidade melhor a cada dia. E claro, tem ideias que às vezes não é possível você absorver, mas tudo isso com um único objetivo, fazer com que a cidade... e aí eu trago a palavra Kaizen, né, que eu sempre carrego comigo. A cidade hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim por diante. Fazer com que essa articulação entre executivo e legislativo seja o mais transparente possível, o mais produtiva possível, pensando numa cidade cada dia melhor. Acho que a gente continua evoluindo, né? Exatamente. E é uma oportunidade, talvez, de você potencializar a sua vontade de fazer o bem ao próximo, sem dúvida. Porque você vai trazer o bem coletivo muito, muito grande, sem dúvida, sem dúvida. E para uma cidade que você ama, né? E eu acho que essa talvez seja a sua maior intenção, né? De fazer... Mudar a vida das pessoas para melhor. E a política tem que renovar. Né? E você não é político de formação. Exato. E tá entrando nessa. Eu acredito realmente que você, sabendo da sua integridade, que você vai fazer tudo que for necessário para ajudar. Sem né? dúvida, sem dúvida. E não precisaria estar na política para sobreviver. Né? Exato. Então, meu instituto esse ano completou 25 anos. Caramba. Né? Parece que foi outro dia. E as pessoas perguntam, né? Cara, como é que é essa conciliação? Eu tenho uma equipe muito bacana e realmente eu acho que essa tranquilidade
me dá segurança, né? Essa tranquilidade de ter minha vida pessoal, das coisas acontecerem, das coisas caminharem bem, me dá essa condição de prestar esse serviço para a cidade, prestar esse serviço para as pessoas que aqui estão, que aqui vivem, para que virão. Então, e tornar cada dia melhor, né? Uma cidade cada dia melhor, com certeza. Uma vez no começo, não sei se você se lembra disso, não sei se foi uma pergunta que eu fiz, do porquê dessa nova área, desse novo desafio, algo nesse sentido, e você falou uma coisa que me marcou. Você falou que a sua intenção de retribuir o que o esporte, o que o karatê tinha te dado, sem dúvida, era um dos seus objetivos. O karatê, como um único esporte, tinha promovido muita coisa na vida dele, e ele, enquanto pessoa, queria retribuir para os outros esportes. Eu me lembro que eu disse isso, foi justamente porque eu tinha uma proposta para ir para fora do país. E recebi o convite para ser secretário no início de 2000, no final de 2016, início de 2017. O que me faz aceitar, né? Eu acho que chegou o momento de eu retribuir o que a cidade me deu. E muitas pessoas falam, mas você enquanto atleta tinha muita dificuldade, mas o reconhecimento que a cidade me deu sempre foi incrível. Reconhecimento de cidade, pessoas. Não um gestor A ou B, não é disso que eu estou falando, mas de uma maneira geral, mais genérica, eu falo que é o momento de eu retribuir para minha cidade o que ela me proporcionou, né? Esse também é um dos motivos que eu continuo trabalhando aqui também no hospital público, no HC, que eu tive a oportunidade de estudar aqui, de me formar, né? E também tenho essa vontade de retribuir, e eu consigo encontrar também uma oportunidade de espalhar assim, exponencialmente, né? Conhecimento tanto para os estudantes, para os médicos residentes, né? E isso vai se espalhando, né? Pro país todo, né? Acho que conspira, né? Coisa boa conspira coisa boa, né? Para quem não sabe, Ricardo, quantas faculdades você passou no vestibular? Nem lembro, umas 3, 4. Umas 3 ou 4. E aí eu fiquei sabendo, porque quando tinha vestibular, quando tinha os calouros entravam, eu falava, caramba, será que vai vir um karateca? Vai vir alguém? É verdade. Você vai lembrar disso. E eu lembro que ele tinha passado numa universidade fora daqui. Você acho que fez Santa Casa. Fez um mês de Santa Casa e voltou para Ribeirão. Você acha que eu fiquei feliz ou não? Ganhei um reforço, fomos campeões depois da Interusp. Se todo mundo pensasse dessa forma que vocês pensam, de retribuir que alguma coisa isolada que atingiu teoricamente só vocês, retribuir para outras pessoas atingindo, acho que esse seria o segredo para que todo mundo fizesse um bom trabalho e conseguisse disseminar coisas boas, né, nas cidades e em qualquer área que as pessoas mas estamos no caminho, né? Acho que se Deus quiser. Com certeza. Acho que está evoluindo para isso, né? Bom, vamos encerrar aí. Eu acho que podemos fazer outras, com certeza. Aqui a gente tem história, é verdade. Passar a noite, né? Eu queria agradecer a Bárbara aí por participar também, né? A Bárbara é faixa preta, primeiro dan, segundo dan? Segundo dan. Foi campeã brasileira. Foi campeã, participou da seleção também? Não, seleção paulista. Foi campeã brasileira. E muito obrigado. Assim, a gente vê que o Ricardo com certeza tem uma grande companheira e forma uma grande dupla, né? De cumplicidade, e isso que também gera todo esse sucesso dos dois, né? Na academia, em todas as atividades que vocês fazem, né? Sem dúvida, Ricardo, eu sou muito grato, assim. Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele sempre me dá e pelas provas que Ele sempre me proporciona, né? A Bárbara é uma parceira que eu chamo de parceira porque realmente é isso. Essa cumplicidade é algo que é invejável, né? Não é comum, e a gente sabe da importância que isso tem num casal, numa família. Quando eu falo família, não somente o casal, homem e mulher, mas família como um todo, enfim, meio que a gente vive e tudo isso. Essa cumplicidade faz as coisas ficarem mais leves, as coisas difíceis ficam mais leves. Eu quero te agradecer, baita oportunidade, obrigado de coração, quando a gente já estava ensaiando já há algum tempo, não tinha encaixado o horário, mas fico muito feliz porque é através dessas pessoas que te seguem, que a gente tem acesso a coisas que jamais a gente teria num canal de televisão ou
em qualquer outra coisa. Sim. E de Ribeirão e para tudo quanto é lugar, porque que isso se propague, se perenize e sempre um bate-papo com muito carinho. Eu me lembro de muitos momentos felizes, mas também me lembro de um momento difícil que você passou, que você me ligou, né? Você não estava aqui em Ribeirão e você me ligou, eu fiquei com baita orgulho e ali eu vi o tamanho da amizade e do carinho que a gente tinha. Então fico muito feliz de hoje ver tuas filhas crescendo, lindas. Você falou nisso, eu ia citar esse fato, né? Que, nessa oportunidade que a gente enxerga os verdadeiros amigos. São poucas pessoas que nos dão esse apoio, né? Foi na época, no momento do falecimento do meu pai, né? Que eu liguei e você foi na Jabuticabal, o enterro, tudo, né? Você foi lá, né? Dar um abraço, né? Fiz questão. E fez questão disso e uma coisa que eu guardo até hoje. E eu também. Coração. Pode ter certeza que eu tenho um orgulho de ser lembrado no momento que a gente lembra no momento fácil, no momento bom, é mais fácil, quer dizer. No momento bom é mais fácil. No momento difícil é muito mais complicado. Com certeza, você não lembra de tantas pessoas que você lembra no momento bom. Né? Eu carrego isso com o maior orgulho do mundo, de verdade. Obrigado mesmo. Hoje era para a minha parceira também, a Mari, que também é uma grande a gente acompanha. A gente também trabalha juntos e um dá apoio pro outro, igual vocês. A gente sente. É visível. E infelizmente ela não pôde vir. Trouxe uma lembrancinha para você. Obrigado. Depois eu trago uma para a Bárbara também. É só uma lembrança do estojinho aí. Ai, que lindo. Fotógrafo. Que legal, que criatividade. Muito bacana. Adorei. Perdeu, amor. Já era. Não, eu vou trazer outra. Imagina, ele me dá, ele é generoso. Eu torço para que a gente saia logo dessa fase tão difícil, né, pra gente, para todos, né? Sim. E em 2021 espero voltar a treinar também lá no... Será muito bem-vindo. No Spot, nova academia, novo local, né? Inclusive, minha mãe vai mudar daqui, vai pra lá, vai mudar para um apartamento em frente ao Spot. Então, pra mim vai ser... exatamente. Que ótimo. Então, eu tive que parar esse ano, né? Mas já tô me recuperado aqui. Eu sei que o kimono tá guardado, a faixa tá guardado, tá tudo em... Vai ser um prazer. Faz falta, viu? Com certeza. Muito obrigado, viu, Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço. Vamos comer agora, que o negócio aqui tá cheirando bom. Exatamente. Obrigado. Vamos.